que é pura fake news. Foi assim que reagiu a ex-primeira-dama Socorro Brito quando consultada aqui por a gente, da Rádio Líder, do X da Questão, sobre os boatos que circulavam neste final de semana no meio político aqui da cidade. Por telefone, Socorro, que se encontra no Recife, ou pelo menos se encontrava na hora dessa conversa, foi taxativa e ainda autorizou que poderia dizer que nunca existiu tal possibilidade dessa aliança, né, voltar a se aliar com Luciano Huck. Ela disse que realmente foi procurada por um emissário, né, do ex-prefeito Luciano Huck, no caso do vereador Vandinho, que procurou o casal para tentar intermediar uma aproximação com o ex-prefeito. Mas foi só isso, ele saiu sabendo que não existe a mínima possibilidade. Se estão divulgando ao contrário, é fake news, disse Socorro Brito. Também circulou, Sérgio e amigos, neste final de semana, boatos alimentados por duquistas de que os vereadores André Maio, André Terto e o suplente de vereador Antônio de Antenor, que estiveram em reunião recentemente no Recife com Sebastião Oliveira, estariam insatisfeitos com a aliança do Avante com a prefeita Márcia Conrado, e que garante os duquistas que estes estão se descolando do líder do Avante e se aproximando do ex-prefeito Luciano Huck. O curioso é que na reunião da semana passada o vereador André Maio anunciou sua filiação ao Avante e de que seguiria o líder do partido. Observadores da política local analisam de que, de agora em diante, este pode ser o modus operandi do grupo de Luciano Huck. A situação do ex-prefeito não é das melhores politicamente neste momento, pois até mesmo, né, a presidente do seu partido, o Solidariedade, né, Marília Reis, obrigado, apoia e deve seguir com Sebastião Oliveira na aliança com a prefeita de Serra Talhada. É sabido que Marília Reis não anda satisfeita com o Huck, né, e ameaça inclusive de não liberar a sigla para que ele registre candidatura na eleição municipal aqui em Serra Talhada. Isso aqui é uma especulação. Agora, ela estava no encontro lá com Márcia Conrado, com Sebastião Oliveira. Ou seja, que ela está mais próximo de Sebastião do que de Duque, não é um exagero a gente dizer, né, Sérgio? Fora a nota que foi publicada por Dr. Valdir Tenório. Do Diretório Municipal. Exato. Né? Fontes informaram ainda, Sérgio, que Duque vai sim ser o candidato à prefeitura, enfrentando a prefeita Márcia Conrado. Inclusive, a expectativa é que hoje, na Assembleia Legislativa, o deputado anuncie sua pré-candidatura. Segundo seus apoiadores, o ex-prefeito tem apoio do presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força. Ainda na manhã desta segunda-feira, em conversa informal com o ex-prefeito Carlos Evandro, ele confirmou aí também a nossa reportagem, informação da sua esposa Socorro Brito, e disse que realmente foi procurado pelo ex-vereador Vandinho, mas descartou qualquer aproximação com o ex-prefeito Luciano Huck, que acrescentou: depois de tudo que ele aprontou comigo, teria condições de me aliar a ele? Disse Carlos Evandro, né, sorrindo. Rapaz, aí a gente foi no X da questão, literalmente, né, porque a informação foi trazida e o programa entrou em contato com ambos, né, Carlos Evandro e Dona Socorro, e foi desmentido uma fake news aí difundida por várias pessoas. Eu sei, Sérgio, que é o seguinte, na política é comum também você fazer uma pergunta e o cara desconversar e depois se aproximar. Sim. Então, Sebastião Oliveira, você vai se unir com o Márcio? Não, nós teremos candidatura própria. Olha, isso é boato que estão dizendo por aí. E no dia seguinte você vê nas páginas aí oficialmente. É normal. Mas precisa ter uma lógica para isso, né? Ou seja, como eu coloquei aqui, você lembra que eu disse, olha, se você fosse colocar no lápis, se aproximar de Luciano Huck, formar um grupo com ele ou com Márcia, eu acho que assim não faria muito sentido você deixar de formar com Márcia por N aspectos. Então, o que eu disse se confirmou, né? Tá aí o Sebastião Oliveira. Agora vamos ver o seguinte, eu vi um evento aí, um grande evento, inclusive, em que a prefeita recebeu o Silvio Costa Filho, né? Uhum. A gente traz na sequência, e a gente pode comentar. Você vê um público daquele, você tem visto, né, a maneira como teve a ruptura, como está sendo desenrolada essa pré-campanha de Duque ou de Ronaldo Deja. Então é difícil você imaginar que alguém, no caso do Carlos Evandro, que está acomodado ali, dando apoio à Márcia Conrado, de repente resolvesse migrar para um grupo que está distante do poder, está distante da estrutura, e que, quer dizer, no caso do ex-prefeito Luciano Huck, e aí você coloca essas questões particulares, que a gente sabe muito bem do que né, o que fez, né? Atribuiu a Carlos Evandro uma herança maldita, etc. Então, se você pega
No caso de Sebastião Oliveira, nega e você essa negativa aqui, vamos ter calma. Aí se confirma o que você disse. Do outro lado, é difícil você dizer, não, o cara negou, mas eles podem se unir. Eu acho que não tem nenhum elemento aí que diga pra gente que não, isso foi, o ex-prefeito negou, a ex-primeira-dama negou, mas eles podem conversar. Eu acho que é remotíssima realmente a possibilidade disso acontecer. Isso até foi, quem sabe, até um tiro no pé do vereador Vandinho da Saúde em querer puxar de Márcio Conrado o Carlos Evandro, né, sabendo do histórico de Carlos Evandro e Luciano Huck. Agora, Luciano Huck, ele tá fazendo o jogo, né, tá jogando, ele é um esse profissional, esse é o jogo. É do mesmo jeito que ele está fazendo com Lula em 2018. No último instante, depois que não tinha mais como sair da cadeia, aí Lula disse, não, agora vamos apoiar Haddad para presidente. Então ele vai jogar até o 49, 50 do segundo tempo, para depois, quem sabe, ou ele, né, eu acho muito difícil, porque a Marília Reis já até fez algumas mensagens dizendo que não ia liberar o partido, então se caso ele saia por outra legenda, ele perde também um mandato de deputado estadual. Eu creio que ele não fará isso. Em dado momento, o presidente local, né, do diretório local, o doutor Valdir Tenório, ele se colocou como um possível nome. Né? Na nota ele não disse que ele lembra que Luciano Huck se afastou, que tentou se aproximar da governadora, e aqui eu disse, olha, mas como é que você se aproxima da governadora se a oposição a Marília Reis? Se Marília é classificada, você lembra que eu disse isso aqui? Uhum. É classificada pelos jornalistas, enfim, pela mídia, como a principal adversária da governadora. Como é que há essa aproximação? E aí você vê o movimento, que às vezes dentro do jogo ele pode ser interessante, mas é perigoso. Você sai do PT, Luciano Huck no caso, vai com Marília para Solidariedade, depois tenta se aproximar da governadora e no fim você tenta se aproximar de João Campos em Recife. Quer dizer, no intervalo aí de pouco tempo você migrou entre alas diferentes, grupos diferentes, vertentes diferentes, né? Isso, quer dizer, eu acredito que tem gente que olha e fica pensando, eu preciso ter cautela aqui mas nessa conjuntura, se Luciano se aproximasse mais de João Campos, seria lógico, porque Marília Reis também está se aproximando a João Campos. Esse foi um dos critérios lá de cima para o apoio de Sebastião a Márcio Conrado.